Olá, Libra! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Adriana Racassa, eu sou atriz, terapeuta, oraculista, professora de baralho cigano, professora de Theta Healing e por um chamado da espiritualidade estou começando aqui esse canal com o Tudão de Abril dos Signos. Vou, a partir desse mês, começar a compartilhar um pouco da minha medicina através do baralho cigano. Então, todas as minhas leituras são intuitivas, são leituras terapêuticas, do campo de cada signo, entre outras coisas que eu resolvo trazer também. Então, feche seus olhos, respira profundamente, que você possa receber agora uma chuva de amor incondicional, que vem equilibrando, limpando, alinhando e reenergizando cada um dos seus chakras, te deixando completamente harmonizado agora. Que você possa limpar, que essa chuvinha possa limpar todos os espaços em que você se encontra, recebendo essa leitura, e que qualquer espaço-tempo em que ela seja acessada, mesmo sendo o X-Tudão de Abril, que essa leitura possa ressoar com o seu momento, Libra, e que você possa receber os insights, as informações, os direcionamentos da espiritualidade, independente do tempo e espaço, e também os downloads de Theta Healing que eu vou liberando para você ao longo dessa leitura, tá bem? Pega aquilo que ressoar com você e solta aquilo que não fizer sentido para você. Se nada nesse vídeo não fizer sentido para você, você vai dar uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa. Sol, Lua, Vênus, tá bom, Libra? Então vai abrindo seus olhos, eu peço licença ao seu anjo da guarda, ao meu anjo da guarda, ao povo cigano que me acompanha, que nos acompanha, para dar início à leitura do X-Tudão de Abril do signo de Libra. O que pode ser dito, falado, orientado, o que a espiritualidade tem para falar com Libra hoje, quais são os conselhos, os direcionamentos, com qual grupo de librianjos eu vou conversar hoje. Peço licença para que a gente possa acessar tudo aquilo que já pode ser acessado hoje, pedindo firmeza e proteção de Santa Saracali, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda, para dar início à leitura então do signo de Libra. Pode abrir os olhos, estou fazendo o corte aqui, Libra. E a sua primeira carta, carta dos pássaros. Eu estou falando com librianjos que gostam de sentir-se livres, mesmo dentro de relações. Que gostam de estar olhando para o mesmo lado, para o mesmo perceber, sentir, sentem-se muito mais confiantes quando estão olhando para a mesma direção do que os companheiros. Não no sentido de ter que fazer a mesma coisa, tá? Mas para onde estamos indo, para onde queremos caminhar com essa relação, com essa experiência, com esse trabalho, tá? Então não se demore em lugares ou com pessoas ou situações que não te façam sentir dessa forma, Libra, que não te façam, que não te tragam segurança, que não te tragam leveza. Eu tô falando com librianos que talvez cantem, e aí aqui um alerta, né, para agora no mês de abril, se você não tem cantado, Libra, talvez seja o momento de retomar isso. Não importa se de repente você é uma atriz ou um ator e que trabalha com teatro musical ou trabalha na noite cantando, trabalha com música de alguma maneira, e não está empregado nesse momento, Libra. O que o baralho fala é que para você é uma questão de saúde até. Esse cantar, essa conexão com a sua voz, é como se isso te ajudasse a liberar algumas questões emocionais que se estabelecem, Libra. Então não fique tempo demais sem cantar, mesmo que seja no chuveiro, mesmo que seja na sua casa. Que tipo de música você está escutando? São músicas que te elevam, Libra? São músicas que te fazem bem ou que te fazem sofrer, né? Eu posso estar falando aqui de librianos que estão em uma relação e estão sentindo leveza. Eu posso estar falando aqui com um grupo de librianjos que estão no desejo de, que não perderam a esperança
no amor. Isso é muito positivo, Libra. Então é possível que agora em abril você receba convites, você perceba flertes, ou se coloque nesse estado, né, de flertar, de se sentir desejado, de se sentir... sabe aquele vavavãozinho que muitas vezes a gente sente quando está sendo olhada ou quando começa a olhar alguém diferente, tá? Então abra bem os olhos, deixando olhos e ouvidos abertos para o que os seus desejos estão apontando, né? Para que o seu corpo está pedindo, tá? E se permita usufruir, brincar e sentir prazer através da sexualidade também, certo, Libra? Casa número 2 é a casa, voltando mais um pouquinho, tá pedindo aqui, ó, leveza, Libra. Se tá levando a vida de uma maneira muito correria e sem parar e sem tempo para você, principalmente, Libra, é tempo de dar um respirê, tá? É tempo de encontrar os caminhos de leveza, os caminhos que te trazem de volta para você, não os que te tiram completamente de você, tá? Agora no mês de abril, talvez você tenha oportunidades, então fique atente a convites, a possibilidade de viagem, a possibilidade de passeio, encontros com os amigos, tá? Pessoas que te elevem, pessoas que sejam leves, pessoas que são divertidas, felizes e gargalham bastante. Esse tipo de pessoa é a galera que você tem que se cercar, certo, Libra? Casa número 2 é a casa que fala do sustento. Sustento enquanto aquilo que te sustenta caminhando aqui nessa terra, e sustento enquanto dinheiro mesmo. E aí aqui eu tenho uma carta dos livros. Carta do livro aberto. O que eu vejo, câncer, se você tem alguma coisa em câncer, Libra, dá uma olhadinha lá, tá? Porque quando vem assim, do Neida, de repente tem uma mensagem também complementar para você lá no signo de câncer, tá? Libra, o que os livros estão falando é assim: você tem tanto conhecimento, você sabe tantas coisas, e algumas dessas coisas podem sim vir a trazer um aumento no seu financeiro. Por que é que você não está usando? O que é que você talvez está guardando aí, achando que ainda precisa estudar mais, ou descobrir mais, ou desvendar mais, ou... Certo, Libra? Que você poderia estar passando para outras pessoas. Seja através de cursos, pequenas oficinas, pequenos workshops que você poderia estar montando, certo? Para poder começar a passar esse conhecimento. Porque você é uma pessoa que bebe de várias fontes, assim como eu. Então, mas de que adianta ficar com isso tudo só para você? Por medo, por receio, por medo de fazer errado. Isso é uma coisa que não pode... Isso deve estar aí, o medo tem que estar aí para te trazer cautela, para te fazer melhorar aquele produto, vamos dizer, que você está colocando no mundo, mas não pode ser um paralisante, uma coisa que te faça recuar o tempo inteiro, né? Aqui é uma casa que está pedindo assim, trabalhar na autoconfiança daquilo que você tem a oferecer para o mundo, certo, Libra? Tanto em questão de conhecimento, tanto em força de trabalho. Você é uma pessoa que talvez é um bom profissional. Você é uma pessoa que estuda para fazer aquilo que você faz. Quando você decide alguma coisa, você se dedica, você mergulha. Quando é algo que te interessa, que te movimenta, você mergulha de fato, Libra. Então tá com medo de quê? Ou tá se segurando, se repuxando, puxando o freio, por quê? Né? Quem foi que te falou que precisa estudar mais ou saber mais, ou te trouxe essa sensação de que sempre te falta algo, Libra? Precisa trabalhar nisso, para que você possa começar a deixar mais de você, mais da sua essência vir para o mundo, certo, Libra? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no microfone, Libra, porque
já aconteceu de eu gravar um vídeo inteiro para vocês e no final não tem um áudio, porque o microfone desligou, tá bom? Então se eu der uma olhadinha para cá, é porque eu tô vigiando o microfone, tá bom, Libra? Então, para você que tá trabalhando, confia no teu taco, bebê. Confia, você não foi escolhido à toa para essa vaga, para esse cargo, para fazer o que você está fazendo. E se você ainda está inseguro, busca lugares de confiança, busca pessoas assim, nas quais você pode confiar para trocar. Mas não paralisa, não se priva de fazer e de trabalhar com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te movimenta, com aquilo que te... sabe, traz essa energia, essa vitalidade de volta por medo. Por medo de estar fazendo errado, porque tem sempre uma vozinha aí dizendo assim, será que você sabe isso mesmo? Será que você... Nossa, tinha tanta gente melhor, por que me escolheram? Né? Essa vozinha precisa ser silenciada, precisa encontrar o lugar dela, que não é dentro da sua cabeça, entendeu, Libra? Devolva quem de direito e siga a sua vida fazendo aquilo que te expande, tá? Para você que não está trabalhando, mas que está em busca de, precisa mergulhar um pouquinho no autoconhecimento para entender para onde eu quero ir, gente. Tem tanta coisa nesse mundo que eu queria fazer. Eu queria, estudar astrologia, queria também fazer um musical, como eu falei anteriormente, mas queria também criar uma peça, e também queria escrever um livro, e também queria... Você é uma pessoa de muitos desejos, é preciso organizar esses desejos. Como é que a gente organiza os desejos? Autoconhecimento, tá bom, Libra? O que o baralho fala é assim, não se vive só de desejo. A gente precisa começar a transformar os nossos desejos, nossos sonhos em metas, para que a gente consiga caminhar em direção, cada vez mais em direção aonde a gente quer, entendeu, Libra? Então, precisa se organizar, se ancorar aí na sua energia masculina, que organiza, que executa, e botar isso para jogo de uma maneira equilibrada, sem se punir, sem se martirizar, mas mergulhando no autoconhecimento para você saber para onde você quer ir agora. Provavelmente eu estou falando aqui com librianos que são múltiplos, né? Assim, fazem de um tudo e tem muitas potencialidades. Então, como é que eu organizo essas potencialidades para fazer aquilo que eu desejo fazer, para conseguir uma vaga de trabalho, para o que eu quero trabalhar, o que faz sentido para mim agora. Mergulhando no autoconhecimento, fazendo uma terapiazinha, pode ajudar você, tá? Se você quiser, a gente pode trabalhar com Theta Healing também. Se você não conhece essa técnica maravilhosa, estou lançando aqui para você agora, venha conhecer. Vou te trazer a consciência, Libra, que você já sabe se organizar, tá? Que é seguro, saudável, justo e merecido, que você realmente, a partir de agora, já vive os seus dias organizando todas as suas potencialidades da melhor e mais elevada maneira, sem se perder nelas, sem se perder no mundo da lua, no mundo dos sonhos, dos desejos, que você já sabe equilibrar desejos, sonhos com ação, com construção de metas, com caminhada, com leveza, certo, Libra? Casa número 3 é a casa que fala das nossas relações, né? Como a gente aprende a partir das nossas relações, a partir do outro. E aí eu tenho aqui a carta 2, que é a carta dos trevos, dizendo assim, olha, a gente cresce com todas as relações que são conflituosas e com as relações que são leves, tá? Se a gente cresce com todas elas, por que é que às vezes você ainda está ali se apegando a situações, pessoas ou lugares que não estão te elevando, certo, Libra? Situações, pessoas ou lugares que estão trazendo mais desafio do que te fazendo ir para frente, tá? Cuidado com os apegos, Libra. Cuidado com os apegos. O que o baralho fala é assim, perceber os lugares que ainda são oportunidades de aprendizado e extrair aqui as pequenas sortes, o que você precisa para evoluir e seguir adiante, e perceber quais os ajustes que você precisa fazer dentro das suas relações, das suas amizades, inclusive relações profissionais,
para que seja mais produtivo, para que seja mais elevado, para que seja mais fortalecedor do seu eu, da sua autoestima, tá, Libra? Não se demorar em lugares que estão te trazendo para baixo, que não estão deixando a sua criatividade fluir. Perceber quais são as pessoas e os seus pontos de equilíbrio. Esse verde aqui me trouxe essa coisa, sabe? As pessoas que te trazem esperança, que tem uma fala, às vezes não tão doce como você gostaria, mas que te trazem clareza de caminho, sabe? Que te trazem esperança sobre si mesmo, tá, Libra? Então, essas são as pessoas que às vezes você vale a pena manter, mas aquelas pessoas que só estão ali para falar mal, para reclamar, para trazer problema para você, Libra, porque é que você tá mantendo essas pessoas na sua vida? Talvez você seja um curador, tá, Libra? E aí, lembra do autoconhecimento que a gente falou na casa anterior? Quanto mais rápido você assumir o seu lugar de curador, câncer de novo, hein, Libra? Quanto mais rápido você assumir o seu lugar de curador no mundo, independente da sua profissão, independente daquilo que você faça, Libra, menos você vai perder ou ficar ali agarrado em situações em que você quer salvar alguém ou os outros. Se mantendo em situações desgastantes com pessoas que não querem. Porque quando você se estabelece, se conscientiza que é um curador, Libra, você vai fazer alguma coisa com essa informação, você não vai ficar tentando secar gelo. O que me fala aqui é que às vezes você está ali tentando secar gelo, o negócio não seca e dá um trabalho do caramba e você está ali, entendeu, Libra? Então, bola pra frente, bora assumir aí os curadores, os librianos curadores, para que você possa atrair para o seu campo, se você for um terapeuta ou quiser se tornar um terapeuta ou é um oraculista, enfim, atrair os clientes. Mas para o seu campo de amizade, para o seu campo profissional, não precisa ter sempre alguém que você tem que salvar, sempre alguém que você tem que tá ali pelejando para tirar dos mesmos lugares, tá, Libra? Cuidado com isso. Casa número 4 é a casa que fala do seu espaço sagrado. Espaço sagrado, casa física, onde você mora, onde você se encontra, onde você dorme. E espaço sagrado é seu corpinho, tá, Libra? E aí o que o baralho fala é aqui, ó. Eu posso estar falando com alguns librianos que querem ir embora, estão querendo mudar, talvez mudar de estado, fazer mudanças profundas, mudanças verdadeiras, não mudar uma coisinha de lugar, tá? Essa mensagem, essa parte da mensagem é para aqueles librianos que estão querendo se pirulitar. E aí aqui o que o baralho fala não vai ser agora em abril, mas em abril você está abrindo esse caminho, essa caminhada em direção àquilo que você quer. Vão surgir oportunidades para essa organização e para você entrar no fluxo daquilo que você quer, mas precisa decidir o que você quer. Não dá para ficar ou eu vou para a Espanha, ou eu fico em Portugal, ou talvez eu vá só para o Espírito Santo, entendeu? Libra, precisa decidir, tomar posse daquilo que você quer para você conseguir organizar, para você conseguir executar essa mudança grandona que você quer. Talvez eu quero morar em São Paulo, talvez em São Paulo tem mais coisas, mais oportunidades. O que o baralho fala vai acontecer e vai acontecer com tranquilidade, desde que você organize, você tire as pedrinhas do caminho, você execute, saia do campo do imaginar, sabe, manifestar só no campo mental e comece a agir. Tá, eu quero ir embora. Quanto é? Quanto é a passagem? Quanto custa morar? Lá tem lugar para morar com outras pessoas, onde eu quero ir?
eu consigo pagar com o dinheiro que eu tenho? Quanto eu preciso ter de repente, uma reserva que me dê tranquilidade para eu ir para lá, para esse lugar e me estabelecer, né? Porque a gente não chega, às vezes, alguns de vocês podem até chegar já trabalhando, o que é ótimo para você, porque traz essa sensação de segurança, mas com liberdade, né? Mas quanto de dinheiro você precisa ter de reserva para ir dessa maneira, de uma maneira mais tranquila, sabe? Medite, se você é uma pessoa que gosta de meditação, existem meditações ativas, enfim, busque esses espaços de ancoragem, de centramento, para que você possa escutar melhor a sua intuição, os seus guias, tá? Ou a sua espiritualidade, seja ela qual seja, tá? O Deus do seu coração. Eles estão tentando te conduzir, eles estão te conduzindo da melhor maneira, né? E os seus anjos da guarda estão te conduzindo com essa tranquilidade, então não precisa do desespero, tá, Libra? E quanto ao seu corpinho, Libra, o que o baralho fala é o seguinte. Aqui estão soprando assim: mar calmo faz bom soldado, sim. Para de ficar se enfiando em relações, deixando gente bagunçada entrar em você. Ou entrar em gente bagunçada. Tá, Libra? Lembra do curador? Que fica procurando pessoas, às vezes, com problemas, problemáticas, para poder ajudar a tirar desse lugar. Você já pode usar essa energia, essa força para você mesmo, tá, Libra? E para sair desse lugar. E para parar de ser bagunçado por quem tá bagunçado e você tá deixando entrar. Ou tá entrando, hein? Tá, Librianjo? Vamos cuidar, hein? Vamos cuidar. Escolher melhor as suas companhias. Escolher melhor quem entra na sua casa. Às vezes tem pessoas maravilhosas, mas que não são para entrar na sua casa. São para ir pra balada, são para tomar uma cerveja. Entende, Libra? E você sabe disso, você sabe quem são essas pessoas. E às vezes continua deixando entrar porque tá ali faltando um pouquinho de autoconhecimento para entender sobre limites, sobre os seus próprios limites, sobre aquilo que te faz bem, aquilo que te eleva, aquilo que te faz evoluir, mas que não precisa mais ser através do sofrimento, tá, Libra? Através desse carregar, né? Carregar pessoas. Não, chega, tá? Abril tá te fazendo esse convite aí, Libra. Vambora, vamos querer, Libra. Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima, né? Como é que você deixa a sua marca no mundo? E aí eu tenho aqui a carta do Ramalhete, falando assim: Libra é uma pessoa expansiva, Libra é uma pessoa cheirosa, Libra é uma pessoa que onde chega não passa despercebida. Olha essa flor, gente, sério. Olha essa flor. Tem uma energia cativante, tem uma energia feminina muito forte, independente do seu gênero, tá, Libra? Tem uma energia feminina muito forte. O que é a energia feminina que todos temos, tá, Libra? É esse poder de cativar, esse poder de sedução, mas num sentido não erótico da coisa, uma sedução, uma atração de pessoas. Então, quando Libra fala, Libra é escutade, sabe? Se você ainda não está usando desse poder a seu favor, percebendo que isso é um dom, isso é um talento, vai trabalhar em cima disso, tá, Libra? Para que você possa expandir-se, possa comunicar ainda mais. Lembra lá, casa 2? Talvez Libra seja um comunicador, seja através do trabalho, seja através da escrita, seja através do canto, seja através do que seja, do que você resolva fazer, Libra, tá? Então, usar dessa energia, dessa vibração, dessa coisa maravilhosa que é você, Libra, e se colocar no mundo a partir dessa consciência, tá? Vou te trazer a consciência de que você já sabe usufruir dos seus dons, dos talentos, da melhor e mais elevada maneira, sem precisar da arrogância como professor, sem precisar do ego como professor,
tá bem, Libra? Que você já flui com a vida e com a sua verdade da melhor e mais elevada maneira, sem ficar se podando, sem ficar se privando da sua própria presença no mundo, sem ficar se escondendo atrás dos problemas das outras pessoas, das confusões das outras pessoas. Que você é um ser livre e sabe usufruir e sentir a sensação dessa liberdade nas suas células. Que você é um comunicador e que você já sabe usufruir desse dom da comunicação da melhor e mais elevada maneira, inclusive para fazer dinheiro, tá, Libra? Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida, tá? Meu vizinho acabou de ligar a TV, então pode ser que vocês escutem um pouquinho aí ao fundo vozes. Como é que você organiza o seu cotidiano para você poder ter o tempo do trabalho, ter o descanso, né? Como é que você organiza a sua rotina de maneira a tornar ela mais saudável, mais prazerosa, mais potente, inclusive. E aí aqui eu tenho uma carta da carta, dizendo assim, ó, talvez, se você está esperando a resposta de alguma coisa, se você está para assinar algum contrato, é provável que isso tudo saia em abril, tá? Porque eu tô vendo aqui você abrindo essa carta, esse chamado, essa notificação, tá? Aqui é a carta da carta, mas isso pode vir através de um e-mail, isso pode vir através de uma ligação. Então, até das ligações, Libra, não faça como eu, que muitas vezes não atendo. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisinha aí, uma dificuldade com atender ligação. Eu prefiro 1000 vezes, você pode me mandar um áudio de 50 minutos, mas não me liga não, tá? Mas no seu caso, Libra, o que o baralho fala é assim, liga sim, atende sim, tá? Porque pode ser a oportunidade que você estava esperando, expectando, e se você não atende, às vezes você vai deixar passar essa oportunidade, tá, Libra? O que o baralho fala também é que tá precisando se ouvir um pouco mais, Libra. Ouvir a sua intuição um pouco mais, ouvir os seus próprios desejos um pouco mais, sabe? Poxa, cara, eu tô tão cansada e não tô conseguindo parar, porque o trabalho tá me sugando, tá acabando comigo. Tem que conseguir parar, Libra. Porque senão não vai ter Libra para trabalhar. Entendeu, Libra? Então, aproveite o descanso, sem culpa. Vou te trazer a consciência que é seguro, saudável, justo e merecido, que você realmente já sabe descansar sem culpa. Sem precisar da culpa como professora. Você libera essa culpa e simplesmente se permite usufruir dos seus momentos de descanso, do ócio criativo, que você já sabe de fato organizar o seu dia a dia para poder descansar e para poder trabalhar em equilíbrio. Não precisa ser uma workaholic ou um workaholic para ter o seu lugar no mundo, tá, Libra? E se você já está trabalhando, talvez receba alguma, eu estou falando com alguns librianos que talvez recebam uma proposta ou de aumento de salário, ou de mudança de função dentro da própria empresa, tá? Lembra que a gente falou lá atrás? Vai sem medo. Se tá chegando para você, Libra, é porque você tá pronto para assumir. E aquilo que você ainda não sabe sobre essa nova função que você pode vir a assumir, você pode aprender mais enquanto tá caminhando nela. Você não precisa, não, só vou assumir quando eu fizer, sei lá, uma faculdade de administração. Não, só vou fazer quando eu fizer. Libra, se tá chegando para você, é porque já enxergaram potências que talvez você mesmo não esteja enxergando. E aí a gente volta lá na carta do livro. Autoconhecimento. Tá, Libra? Não vai deixar de assumir ou de assumir toda a sua potência por medo, que a gente falou lá no início, tá? É provável que chegue mais agora para o final de abril mesmo, até porque eu só consegui mandar o vídeo de vocês agora no final de abril, então se prepara, finalzinho de abril, início de maio, ó,
Muitas boas novas vão chegando para você, viu, Libra? Casa número 7 é a casa que fala de relacionamentos, relacionamentos de afetivos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos sejam do tipo que sejam. E aí eu tenho a carta da árvore aqui, vindo conversar com a gente, dizer assim: a sua família tem um jeito, você pode reproduzir e honrar esse jeito reproduzindo, mas também você pode ter o seu jeito e ainda assim pertencer a essa família. Não existe só uma maneira de ser no mundo, Libra. Você não é uma pessoa que se limita. Então, também não faça dessa maneira para honrar a sua família. Vou te trazer a consciência de que você já sabe honrá-los da melhor e mais elevada maneira. Que você já sabe se relacionar, ter relações afetivas, ter relações mais equilibradas, mais saudáveis e ainda assim pertencer a essa família. Desculpa, cigana. Por mais que você os ame, não precisa repetir os seus caminhos, as suas escolhas e a sua forma de ser e estar no mundo. Lembra da liberdade lá da casa 1? Te convida a essa liberdade de ser e estar e trazendo a consciência que mesmo assim você continua a pertencer, que você continua sendo amado, que você continua junto, tá? Para você é importante se sentir livre dentro de uma relação afetiva também. Então não se demore em lugares em que você se sinta presa, em que você não se sinta respeitada no seu tempo das coisas, tá, Libra? Não se demore tempo demais também em lugares que te adoeçam, inclusive mesmo que sejam familiares, tá? A igreja deixou uma coisa muito forte pra gente do honrar pai e mãe, mesmo que você não seja da igreja católica. Isso é uma coisa que reverbera para todos nós, de maneira coletiva, né? E aí a gente entendeu que honrar pai e mãe é aceitar tudo. Honrar a família é aceitar tudo. E não é. A gente não é saco de pancada. Muitas de onde a gente aprende sobre limite é com a nossa família. Então, coloque os seus limites, certo, Libra? Se permita ser quem você veio ser da melhor maneira. Se permita usufruir de quem você é da melhor maneira. Perceber o que é possível flexibilizar dentro dessas relações e o que assim, não dá para conversar. Isso aqui é inegociável para Libra. Então, coloque os seus limites, certo? Se você nunca fez isso, eu posso estar falando de librianjos aqui que nunca conseguiram colocar esses limites, busque a terapia, busque encontrar esses caminhos para que você retome os seus contornos, Libra, certo? Você não é um apêndice dos seus pais ou da sua família. Você é você, magnânimo, magnífico, sabe? Cheio de potência, cheio de vida. Então, se coloca no mundo, inclusive para os seus familiares. Você sabe se representar para si mesmo e para o mundo da melhor e mais elevada maneira, através da sua verdade, alinhade com a fonte. Certo, Libra? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que eu preciso trabalhar para ir para a próxima fase da minha vida. E a gente tem aqui a carta do Sol. Não sei se você tem alguma questão com seu pai, mas talvez seja a hora de olhar para os librianos que têm questão com o pai, seja ela consciente ou inconsciente. Temos alguns librianjos aqui que precisam trabalhar o pai, trabalhar a força desse masculino, esse olhar para o masculino de uma maneira mais compassiva e não passiva, tá? E eu tô falando com alguns librianos que vão ter oportunidades agora até o final de abril, início de maio, tá? Já tá expandindo um pouquinho para maio. Vão ter algumas clarezas sobre algumas situações,
familiares, algumas situações de relações passadas, algumas situações que deixaram algumas marcas, e agora nesse mês é a oportunidade de deixar ir aquilo que já pode ir, certo, Libra? Seguir em frente com aquilo com a sua vida, porque você está vivo, você está vivo, está viva. Então respira, deixa o sol entrar nesse peito, limpar as mágoas, os ressentimentos, aquilo que ficou aí, que está virando lodo, porque está parado. A água parada não move moinho, tá, Libra? É hora de deixar o sol entrar, secar aquilo que já pode secar, para inundar daquilo que você de fato quer, da sua verdade, sabe? Deixar essa casquinha do passado no passado, trazer a consciência que para você é leve, é prazeroso, certo? Essa liberação desse passado, entrar em contato com aquilo que dói, para deixar ir, para doer, olhar para a dor e você conseguir ir para o outro lado da ponte, certo, Libra? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento enquanto estudos, né? O que eu posso estudar, o que eu posso aprender, cursos, né? E aí aqui me fala assim, olha, casa número, veio a carta de Ogum, né? A carta do cavaleiro, aqui, dizendo assim, talvez seja a hora agora de perceber aquilo que já se caminhou e o que você está fazendo com isso, para que você tenha melhor clareza do próximo passo. Agora em abril não vai começar nada, não vai estudar nada agora em abril, vai talvez oportunidade de mergulhar um pouquinho mais em você. Quando você não está muito ocupado olhando ou estudando outras coisas, você consegue um pouco mais de tempo para se olhar, para se entender, para que você possa lá em maio, conseguir ter uma escolha com mais clareza e leveza, sabe? Sem correria. Esse cavaleiro aqui, ele tá cavalgando, mas percebe essa tem um respiro, ele não tá correndo, esse cavalo tá com as perninhas cruzadas, assim, tipo, deu uma paradinha, sabe? Então agora em abril não vai começar a estudar nada, mas que você possa respirar e entrar em contato consigo mesmo, com as suas potências, com seus dons, com seus talentos, para em maio ou nos próximos meses escolher com mais clareza. Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, né? O que eu vim fazer aqui nessa terra? E aí eu tenho aqui a carta da aliança. Veio aprender a relacionar-se sem se perder de si mesmo, sem estar só para o outro, pelo outro, tudo outro, e eu acabo me perdendo de mim, perdendo da minha essência. Veio aprender a se aliançar consigo mesmo também, né? Não no sentido de ser um lobo solitário, mas no sentido de ter você como porto seguro, não sua segurança ou seu centro estar fora de você mesmo. Tá, Libra? Casa número 11, Libra. Casa número 11 é a casa que fala que somos seres coletivos, né? E de que forma a gente ajuda, então, nesse coletivo que a gente pertence, né? Os grupos que a gente pertence. E aí tem aqui a carta da Torre. A carta da Torre me fala o seguinte: você ajuda no coletivo quando você se permite construir coisas. Você ajuda no coletivo quando você se conecta com a sua espiritualidade. Talvez alguma parte aqui do grupo de librianos tem essa conexão muito forte com a espiritualidade, sabe? Quando você se permite se comunicar e ser você em conexão com a espiritualidade, você ajuda e facilita muito a vida de todo mundo.
no seu entorno, né? Você expande, você ajuda nessa expansão de consciência dos coletivos aos quais você pertence, tá, Libra? Então, não se esconder, é não se limitar, é não se calar quando sentir uma intuição, quando sentir de compartilhar dos seus conhecimentos, das suas crenças, certo, Libra? Você ajuda quando você está na sua plena conexão mesmo, tanto profissionalmente quanto consigo mesmo, tá? Certo, Libra? Então, se permita expandir-se através da sua espiritualidade, se permita escutar mais a sua intuição, valide cada vez mais a sua intuição, até para saber onde você deve ficar e onde você deve, quais os coletivos que já não faz mais sentido você estar, certo, Libra? Casa número 12 é a casa que fala de saúde de uma maneira integral, né? Corpo, mente, alma, tudo em conexão. E aí temos aqui a carta da serpente, falando assim, Libra. Eu tô falando com um grupo de librianos que estão passando por uma mudança. Talvez tenham alguns librianos com alguma questão de pele mesmo. Então precisa dar uma olhada nisso, tá? Se você já não tá cuidando. E se tá cuidando, vá até o final do tratamento. Não deixe as coisas... melhorou um pouquinho, tá bom. Não. Muito disso que você está passando é por conta de questões emocionais, tá? Alguns librianos aqui, algumas dessas questões de pele, de coceira, de erupções, é uma questão por ansiedade, por estresse com o trabalho, ou por não saber o que vai se dar daqui para frente, tá? E é um convite que é feito para você agora em abril. Lembra do aliançar-se consigo mesma, aliançar-se com a sua verdade, Libra? Então, o que você precisa fazer, ajustar para deixar essa pele antiga ir e ativar a sua versão mais elevada, sabe? A sua versão mais verdadeira, a sua versão mais imponente, inclusive. Sabe? Lembrando que o ego não tem nada a ver com isso. Ele já pode ficar de fora e que você já sabe como, quando e porquê acolher o novo da melhor maneira. Acolher-se e acolher a sua verdade da melhor maneira. Aqui me fala de alguns librianos que precisam dar uma olhadinha na sexualidade. Tá? A carta da serpente é uma carta que fala da nossa Kundalini também, né? Que é representada pela imagem de uma serpente, de uma cobra, né? Que circula dentro da gente. Então, o que é que eu talvez abandonei ou não estou olhando e que está deixando as minhas aguinhas internas bem paradinhas, a libido bem baixinha, tá? Para alguns librianos aqui. E sexo ajuda, mas não é a única forma de você ativar, limpar e organizar essa energia vital, tá, Libra? E nem sempre o sexo ajuda, depende muito de com quem se troca, né? Se é uma troca de fato que está estabelecida, ou se eu só estou doando e ficando exaurido, tá, Libra? Então, cuidar da sua energia vital, cuidar da sua energia. Lembra do descanso que não está tendo? Porque alguns librianos estão aqui no trabalho, eu preciso fazer. Tá, Libra? Isso não é saudável. De trazer a consciência que você já sabe equilibrar as suas forças. Equilibrar o seu fazer, também o receber. Você já sabe a justa medida da sua doação. E que é fácil e prazeroso para você cuidar da sua energia vital, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Tá? Lembra, aquilo que eu preciso trazer clareza, talvez está tudo aqui, dentro do cabeção. E você só precisa se abrir para mergulhar nesses conteúdos do inconsciente que estão aí te fazendo adoecer, que estão aí te fazendo ter essas alergias de pele,
que estão te fazendo reprimir partes importantes suas, tá, Libra? Casa número... aqui é a mensagem final, né? E aí tem a carta da montanha, dizendo assim, olha... estamos no mês de Ogum, né? O mês desse grande guerreiro, dentro da Umbanda, que é a minha religião. Mas se você não é da Umbanda, você pode dar uma pesquisada nesse arquétipo, se você se interessar, tá? Porque é só mais um arquétipo, assim como os santos da Igreja Católica, enfim. Enfim, você pode dar uma olhada nesse arquétipo, nessa força da natureza que é o Ogum, tá? Para se aliançar e poder subir e ultrapassar as montanhas que estão colocadas na sua vida hoje, certo, Libra? Lembrando que não existe só o final dessa montanha para ser apreciado, o caminho tem que ser apreciado, e se você não está conseguindo apreciar o caminho, está caminhando errado, Libra! É hora de você parar, respirar, perceber, sabe? Ver o sol que bate no seu rosto enquanto você sobe a montanha, ver os passarinhos, ouvir os bichinhos, o vento tocando a sua pele, sabe, Libra? Precisa apreciar um pouco mais do caminho. E às vezes olhar para trás, mas não no sentido de apegar-se ao meu passado, aquilo que já foi, mas no sentido de perceber o tanto que você já caminhou, Libra. Porque partes suas tá achando que ainda tá lá atrás, tá achando que não caminhou nada nessa vida, porque talvez não esteja no lugar, ou tendo financeiro, ou na profissão, ou no trabalho, dos sonhos. O fato de você não estar onde você imaginou que estaria a essa altura da sua vida, não significa que você está estacionado na vida, Libra. Precisa vou te trazer a consciência de que você já sabe reconhecer a sua trajetória e já sabe valorizar a sua trajetória, mesmo que o mundo ainda não esteja valorizando da maneira que você gostaria. Você é a pessoa que se olha e se valoriza e valoriza tudo que você já fez até aqui, certo, Libra? Você está aliançado com você mesmo e com a sua caminhada. Independente se for lenta, se foi rápida, se foi, se não foi, se está no lugar onde está. Você já sabe reconhecer as suas vitórias, sejam grandes, sejam pequenas. Às vezes, para alguns librianos aqui, a grande vitória é levantar da cama. Porque está com a cabeça tão bagunçada, ou está tão fixado em algo que aconteceu lá no passado, ou situações que ficaram armazenadas no seu corpo, que não consegue validar ou valorizar aonde está agora. Então, às vezes levantar da cama é uma grande vitória para alguns, tá? Vou trazer a consciência de que você já sabe liberar os pesos desses passados, tá? Dessas montanhas que já foram ultrapassadas, que você já sabe reconhecer a sua força sem precisar guerrear, tá, Libra? Vou te trazer a consciência de que é possível reconhecer-se forte e ainda assim não precisar mais lutar. Como se você, para alguns librianos aqui, a luta fosse esse carimbo de força, tá? Você já sabe ser forte através da fonte, sem precisar da guerra, sem precisar da luta. Principalmente a luta interna, tá, Libra? É isso, vou te trazer essa consciência de que você pode usufruir da sua liberdade sem precisar carregar esses espólios das guerras já passadas, certo, Libra? Essa é a mensagem para você hoje. Que você possa receber uma chuva de amor incondicional agora, que venha alinhando e venha encaixando, né, todas essas consciências vindas diretamente da fonte, da melhor e mais elevada maneira, e que você encontre os seus caminhos de liberdade e de expansão, através da criatividade, através da verdade do seu eu aqui nessa terra.
Certo, Libra? Um beijo. Se fizer sentido para você, dá o seu like, compartilha essa mensagem com outros librianjos, dá uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa e até a sua próxima leitura. Beijo, em pé.